Bom, vamos ver se agora as nossas principais lideranças, as elites, mas inclusive o povo brasileiro, se dê conta de que realmente nós estamos vivendo aqui no Brasil num regime de exceção. É o que eu chamo de uma proto-ditadura, uma democracia fraturada, como quiserem, um autoritarismo explícito. Eu há pouco estava lendo uma nota, inclusive, do líder da oposição na Câmara dos Deputados, deputado gaúcho Luciano Zugo, que está já repercutindo não apenas essa sanção inédita aplicada pelo governo dos Estados Unidos sobre o ministro Alexandre de Moraes, isoladamente aqui no Brasil. Uma coisa inédita na história do Brasil em 500 anos. Como diz a neta do Lula, né? 500 anos de dominação dos Estados Unidos sobre o Brasil, um país que não tem nem 300 anos, né? Mas, enfim, senhores, essa nota do Luciano Zucco propõe uma reflexão, uma ação, inclusive, dos poderes legislativo, judiciário e executivo em relação a esses excessos que ele coloca, entre aspas, né? Que vem sendo praticados aí contra o Bolsonaro, os líderes e os eleitores da oposição. Porque pode até piorar, claro, mas essas sanções aplicadas hoje de forma inédita, isoladamente sobre o Moraes, mas principalmente a antecipação da cobrança de uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos, isso aí é alguma coisa assim de repartir o bigode, como se diz aqui no Rio Grande do Sul. Bom, vamos lá, vamos tentar explicar para vocês aí o que aconteceu hoje, esta tarde principalmente. O governo Donald Trump ele aplicou nesta quarta-feira agora a lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Olha, o Moraes foi incluído numa lista de mais 3 outros nomes aí, que essa lei Magnitsky ela só é aplicada em cima de corruptos ou de violadores dos direitos humanos, né? Olha só quem são os companheiros da sanção de Alexandre de Moraes pela lei Magnitsky de hoje. Lakshman, eu estou lendo aqui, Luxon Elam, líder de uma das principais gangues do Haiti, a Grand Grift. Até tinham dito que ia atacar aqui o PCC também, mas eu acho que não identificaram quem. O senador Lee Yong-Fat submetia trabalhadores a regime de escravidão numa fazenda de golpes no Camboja. E de terceiro, Emerson Mnangagwa, presidente do Zimbábue, acusado de corrupção e repressão política. São os companheiros deles. Todos corruptos, esses 3, né? Um, além de corrupto, é violador dos direitos humanos, como o Moraes. É humilhante, em primeiro, é o único que foi sancionado aí pelo Trump, né? Ele já tinha o Trump caçado o visto dele e da família dele. Agora, essa lei Magnitsky, eu já vou explicar quais são os efeitos dela para vocês aí, mas a companhia é humilhante, é uma coisa humilhante. Foi em cima dele, hein? Bom, mas além disto, numa nova investida contra o atual regime brasileiro, o presidente Donald Trump, pouco mais tarde, de modo inesperado, se esperava alguma coisa assim para dia 1º, mas não, foi hoje mesmo. E eu até vou explicar para vocês por que foi hoje, na minha opinião, né? Ele assinou um decreto formalizando a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros que entram lá nos Estados Unidos. O presidente alegou uma emergência nacional para editar o decreto. A decisão diz, abro aspas, lidar com políticas, práticas e ações recentes do governo brasileiro que constituem uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional dos Estados Unidos, a política externa e a nossa economia. Fecha aspas.
O texto também cita, abro aspas, perseguições de intimidação, assédio, censura e processos politicamente motivados contra o ex-presidente Bolsonaro, líderes e eleitores da oposição. Está bem explícito, né? Uma questão econômica, questão política. Não dá para resolver uma sem resolver a outra. Está bem claro isso aí. Essas sanções pesadíssimas. Deixa bem claro isso. Não adianta nada o Lula ficar com conversinha, o Barroso, o Moraes, a mídia impressa. Ah, não, vamos discutir a questão comercial. Esses senadores, por exemplo, foram para os Estados Unidos e não foram nem recebidos pelo governo. O governo brasileiro, Lula, não é nem converso com ninguém do governo brasileiro. Nem converso. Por quê? Porque eles estão naquela toada de que, não, vamos separar as coisas. Não dá para separar as coisas. O Trump não coloca as coisas separadamente. Ou discute tudo ou não discute nada. E se não discute nada, vai levar lambada. Bom, alguns produtos dessa tarifa aí de 50% foram excluídos. O suco de laranja, aeronaves civis, castanhas. Eu estou publicando na íntegra no meu blog, polibiobraga.com.br, estou publicando na íntegra o decreto em português, baixado pelo Trump. Ali vocês vão ver todos os detalhes. É uma linguagem pesada, pesada. Mas se vocês quiserem conhecer quais são os produtos que estão isentos aí dessa sanção, ali está tudo colocado, né? Vale tudo a partir do dia 6. O tarifaço ataca todo o regime político brasileiro nesse momento. Mas o Magnitsky Act ataca pessoalmente o homem que mais persegue as oposições e impõe um regime de terror no Brasil. O Magnitsky Act, aprovado em 2012, autoriza o governo dos Estados Unidos a bloquear recursos financeiros e vetar a entrada de estrangeiros de qualquer nacionalidade. Essa legislação ela foi criada para punir autoridades russas, mas foi ampliada para cidadãos de todos os países de 2016 com a aprovação do Global Magnitsky Human Rights Accountability Act. Então, o meu inglês está melhor do que o do Lula, hein? A legislação foi nomeada em homenagem ao advogado russo Sergei Magnitsky, que expôs casos de corrupção no governo russo. O Sergei foi morto em 2009 em uma prisão de Moscou. O objetivo, na época, era punir os responsáveis pelo assassinato de Magnitsky, portanto, tinha objetivo político. Atacar os violadores dos direitos humanos, as perseguições políticas. Mas depois foi ampliado essa lei Magnitsky para atingir também corruptos de todas as partes do mundo. Vocês sabem que o Moraes foi punido há 10 dias com o cancelamento do seu visto de entrada nos Estados Unidos. Ele e a família, e mais 7 companheiros dele do Supremo. Mas agora, na lei Magnitsky, só o Moraes é que está sendo atacado. Agora, com a nova sanção, na prática, o Moraes, punido, fica proibido de fazer negócios com empresas norte-americanas ou que atuam no país. Também não pode ter qualquer vínculo comercial com pessoas que moram nos Estados Unidos ou que estejam no Brasil, mas americanas. Isso implica o bloqueio de contas bancárias, inclusive em bancos brasileiros que tenham relações com bancos americanos. E o cancelamento dos cartões de crédito de bandeira norte-americana, por exemplo, como Visa, Mastercard. A sanção também pode levar à perda de propriedades no país, lá nos Estados Unidos, ou confisco de ativos em dólar, mantidos dentro e fora dos Estados Unidos. A lei, essa, é para punir corruptos e tiranos. Essa é a segunda sanção aplicada contra o ministro do governo dos Estados Unidos. No primeiro caso, ele, a mulher e os filhos perderam os vistos. Na justificativa das ações contra o ministro Supremo, especificamente contra o Moraes, o governo norte-americano cita sobre o processo na corte contra o ex-presidente Bolsonaro. O apresentador e âncora Paulo Figueiredo, junto com o deputado Eduardo Bolsonaro, que tem trabalhado essas sanções aí contra esses violadores da lei e da ordem aqui no Brasil, eles já anunciaram hoje que agora vão para a Europa e vão tentar na Europa sanções ainda mais pesadas contra o regime brasileiro. Já conseguiram tudo o que queriam praticamente lá nos Estados Unidos. A aplicação da lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes pelo governo americano é um caso inédito na história das relações entre os Estados Unidos e o Brasil. E tem tudo a ver com as sucessivas violações dos direitos humanos que vem praticando o ministro, sempre com apoio da maioria formada no Supremo, com apoio do que eu chamo o sistema, o eixo do mal, o que inclui também
os outros dois poderes da República, no caso o executivo e o legislativo, sempre com o apoio entusiasmado da grande mídia, inclusive organizações como o Globo e a RBS. Trump, olha só o Trump pode aplicar a lei Magnitsky. Ele fez isso. E ele pensou Moraes, de propósito, que é a ponta do iceberg, que lança flamejantes disparos do regime de opressão atual sobre o povo brasileiro, como eu já havia previsto, inclusive, que seria ele o atingido inicialmente, não mais gente, para dar tempo para que os demais atores do eixo do mal recuem. O ato de Trump se segue, não tenho dúvida disso, eu já tinha pintado a pedra antes. Esse ato hoje ele foi antecipado em função de uma provocativa entrevista do Lula hoje, parlapatão como sempre, ao New York Times, lá nos Estados Unidos, cutucando a onça com vara curta, e levou. Ele, com isso tudo aí, fica inviabilizado momentaneamente qualquer negociação sobre o tarifaço. Esse caso significa, eu estou concluído, uma vitória evidente da influência de Bolsonaro e das oposições, e vai encorpar de modo geométrico o comparecimento aos atos de protesto previsto para este domingo, dia 3. Mas mais do que isso, vai obrigar, como defende o deputado Luciano Zucco, líder da oposição na Câmara, vai obrigar aos que sobraram a uma profunda reflexão e uma ação imediata para que cessem todo o mal que vem promovendo aí há vários anos contra o povo brasileiro. É isso aí.